Muito bom dia a todos. O Conselho de Ministros, na sua reunião de ontem, fez um ponto de situação da resolução do Conselho de Ministros, publicada a 19 de agosto, sobre as medidas de combate e prevenção à violência doméstica. E aquilo que aqui faríamos hoje era uma nota sobre o balanço que ontem fizemos e as próximas ações a tomar. Se recordam, a resolução do Conselho de Ministros que aprovámos tinha como primeiro objetivo a integração, a harmonização e a atualização permanente dos dados, ou seja, a existência de uma base de dados única que pudesse reunir pela primeira vez os dados dos diferentes organismos do Estado que tratam dos temas da violência doméstica. Neste momento decorrem os trabalhos técnicos para podermos assegurar esta harmonização, que será centralizada no Ministério da Administração Interna, procurando recolher toda a informação que os vários ministérios têm e compatibilizando e permitindo que as bases de dados se possam relacionar. Este trabalho é um trabalho pesado, o prazo que estava indicado na resolução para todas aquelas medidas era de 1 ano e, portanto, estamos a trabalhar tecnicamente e depois o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna poderá desenvolver. Relativamente à resposta nas primeiras 72 horas após a denúncia de violência doméstica, que era a segunda prioridade identificada pela resolução, temos neste momento em curso a elaboração de um manual de atuação funcional e a revisão do auto de notícia ou de denúncia padrão de violência doméstica e temos condições de assegurar que este trabalho estará pronto em março de 2020. Tínhamos inaugurado também e dado os recursos para que pudessem existir gabinetes de apoio às vítimas de violência doméstica, já estão instalados 5 em departamentos de investigação e ação penal e o propósito agora é que possamos até fevereiro do próximo ano fazer a avaliação destes 5 para poder então decidir sobre a generalização deste modelo. No âmbito da avaliação e gestão de risco, identificámos, já depois da resolução do Conselho de Ministros, a necessidade de fazer intervir o Instituto de Reinserção Social para fazer uma avaliação também sobre o agressor que estava em falta, mas sobre isto a Sra. Ministra da Justiça já desenvolverá, implica a assinatura de um protocolo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República. Em matéria de prevenção, temos também desenvolvido os nossos trabalhos, está em curso a elaboração de um plano anual de formação contínua que possa uniformizar a formação que é dada aos diferentes agentes no terreno e também este plano anual estará pronto em março de 2020. Está também em curso a produção de um guia de prevenção integrada de violência doméstica, com fluxograma e orientações técnicas, destinado aos profissionais que intervêm junto de crianças e jovens, era outro dos temas identificado na resolução do Conselho de Ministros, e também este guia estará pronto em março de 2020. Finalmente, no plano da saúde, foram já realizadas reuniões com todas as 221 equipas de prevenção e violência da violência em adultos e está a ser desenvolvido o plano de ação na área da saúde. No domínio da resposta judicial ao fenómeno da violência contra as mulheres e a violência doméstica, depois passarei a palavra à Sra. Ministra da Justiça. Os números que temos neste momento da Polícia Judiciária identificam como vítimas de homicídio voluntário consumado em situação de violência doméstica a morte de 21 mulheres, uma criança e 6 homens até ao final de setembro. E os dados atualizados ao dia de hoje são 33 vítimas, 26 mulheres, incluindo uma criança, uma menina, e 7 homens. O nosso objetivo é passar a ter uma publicação trimestral desta informação, com um conjunto outro de dados que o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna e a Sra. Ministra da Justiça também desenvolverão ao longo deste ano, e comparando um período homólogo de janeiro a setembro, tivemos um aumento de mais de 10% das ocorrências participadas à PSP e à GNR, e temos também um aumento da capacidade de resposta da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, que tem hoje uma subida de atendimentos na ordem dos 23%.
Temos também um aumento muito significativo das medidas de teleassistência, um aumento de 45% face ao período homólogo do ano anterior, e também o número de medidas de coação de afastamento fiscalizadas por vigilância eletrónica, que também cresceu mais de 45%. Eu gostaria de dizer que estes números revelam, desde logo, uma consciência grande e maior na parte das queixas apresentadas e uma maior capacidade de resposta da rede de acompanhamento, que era um dos nossos objetivos. Continuaremos a trabalhar para concretizar completamente a resolução do Conselho de Ministros e, simultaneamente, a trabalhar neste aumento da capacidade de resposta na rede. E como sempre quando discutimos este tema, precisamos de saber o que acontece de mal, sempre que acontece de mal, mas também ter a consciência de que vale a pena apresentar queixa e vale a pena pedir ajuda, porque a rede e a capacidade de resposta do Estado a este problema tem vindo a ser reforçada. Passaria a palavra então ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna. Muito obrigado, Sra. Ministra de Estado e da Presidência. Bom dia a todos. No que respeita à base de dados, como sabem, havia uma base de dados no Ministério da Administração Interna, na Secretaria-Geral. Ela não era uma base de dados, enfim, que recolhesse o número suficiente de informação que permitisse uma avaliação e, posteriormente, medidas legislativas ou outras, no fundo, para combater o fenómeno, e nessa medida essa base de dados está em alteração, de maneira a incluir não só a violência doméstica, tal como ela está definida no Código Penal, mas simultaneamente, no fundo, o assassinato, a violação, a ofensa física grave, a mutilação genital feminina e perseguição. Portanto, com base nestes indicadores, significa que é necessário, de facto, reformular a base e trabalhar nisso, que é isso que estamos a fazer neste momento. Mas se, por um lado, a questão de novos indicadores e novos ilícitos que devem constar da base, por outro lado também a recolha da informação deve ser feita de forma automática, o que hoje só acontece com o SEI, e a base só recolhia dados da Guarda Nacional Republicana de uma forma não automática e da base de dados da Polícia de Segurança Pública, aí de forma automática, e portanto é necessário que isso seja feito de forma automática em relação a todos esses. Mas, tendo em conta o novo tipo de crimes que eventualmente estarão nessa base de dados, obviamente é necessário também que haja articulação, por um lado com a Polícia Judiciária, visto que tem competência exclusiva em alguns desses crimes, e por outro com o Ministério Público e com os tribunais, para poder, no fundo, permitir ter uma visão integrada do fenómeno da violência doméstica. No que respeita ainda a esta matéria, no âmbito da administração interna, gostaria de vos dar nota do número de formação ao nível dos polícias. Em 2015 tínhamos feito, quando falo em polícias, obviamente falo polícias numa seção na genérica e, portanto, inclui guardas e agentes da PSP, tínhamos apenas formação 503 agentes e no ano passado foram 1.209 agentes. Portanto, há aqui uma preocupação substancial do ponto de vista da formação que será implementada e acelerada de acordo com o que a Sra. Ministra de Estado e da Presidência tinha dito em relação àquilo que é a componente de formação da resolução do Conselho de Ministros. Uma última palavra, ainda em relação, melhor, uma penúltima, em relação aos números. Se por um lado, de facto, há aqui um aumento de participações, o que provavelmente terá, como disse a Sra. Ministra, a ver com a consciência do crime e, portanto, uma maior predisposição das pessoas para a participação, que é, por um lado, uma confiança no sistema, por outro, também, no fundo, tem a ver com as campanhas de sensibilização que foram feitas e também com a mediatização de alguns casos que foi feita. Mas se repararem, depois há aqui alguns dados que do ponto de vista do funcionamento do sistema são, para além dos que já referiu a Sra. Ministra, são relevantes. Um maior número de reclusos, um maior número de condenados, enfim, há aqui um funcionamento do sistema que não só há um aumento do número de participações, mas também depois do ponto de vista do resultado final do processo, há também um crescendo em termos de resultados finais, o que significa que as taxas no fundo, de resolução final da participação com o fim do processo também tem vindo a aumentar. Uma última palavra, agora sim, para referir as iniciativas que na próxima segunda-feira o MAI fará nesta matéria da violência doméstica. Portanto, de manhã em Sintra, no âmbito da GNR, será feita uma iniciativa com o lançamento de uma campanha #NãoSouUmSaco,
e da parte da tarde, nesta campanha estão associados mais 150 municípios, ainda que seja no de Sintra que ela vai ser feita, e no que respeita à PSP, portanto, também uma iniciativa no Espaço Júlia, em parceria com a Junta de Freguesia de Santo António. Muito obrigado. Muito obrigada. Passava agora a palavra à Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada, Sra. Ministra da Presidência. Como a Sra. Ministra do Estado da Presidência já referiu, o problema da violência doméstica é um problema relativamente ao qual Portugal e a generalidade das sociedades têm vindo a ganhar cada vez maior consciência. Na perspectiva da Justiça, eu diria que não podemos limitar-nos a agir em reação, que é o que muitas vezes fomos fazendo ao longo dos anos. Precisamos de, paulatinamente, identificar as áreas de estrangulamento, as zonas de dificuldade, foi aquilo que fizemos através do estudo que foi feito, e foi a partir desse estudo que a resolução do Conselho de Ministros identificou um conjunto de medidas concretas que deveriam ser tomadas e que o Governo, obviamente, neste momento se responsabiliza por monitorizar na parte que lhe diz respeito. Na dimensão Justiça, eu gostava de referir que, como sabem, o Governo é o responsável pelo sistema e, portanto, compete ao Governo assegurar aos tribunais, às magistraturas e, obviamente, a todas as entidades que trabalham nesta área os meios necessários, quer à prevenção, quer à repressão da violência doméstica, e que, nessa perspectiva, tomamos um conjunto de medidas, nomeadamente aquela que já foi aqui referida também, que foi a habilitação dos departamentos de investigação e ação penal indicados pela PGR para terem gabinetes de apoio às vítimas de violência doméstica. Eu diria que neste momento, e também foi já aqui referido, o sistema de justiça no seu conjunto tem reagido adequadamente às necessidades. Por um lado, tem sido feito um grande esforço do ponto de vista da formação ao nível das magistraturas. Sinalizo que em 2015 nós tínhamos 146 processos formativos, atualmente temos 400 ações formativas desenvolvidas. Portanto, há um esforço de formação, mas há também, e isso está espelhado na resolução, uma grande preocupação na articulação da ação entre os vários intervenientes neste ciclo processual, o que significa entre os órgãos de polícia criminal, as magistraturas, as ONGs que interagem connosco nesta área. O Sr. Secretário de Estado referiu também já os dados atinentes, no fundo, à resposta judiciária. E a resposta judiciária aponta no sentido de que, por um lado, aumentaram os casos de prisão preventiva. Nós temos muito mais prisões preventivas no que diz respeito à violência doméstica. Os dados que lhes podem ser distribuídos apontam no sentido de que nós tínhamos, em setembro de 2018, 112 presos preventivos por violência doméstica e, em setembro de 2019, temos 215. Nós temos um total de presos por violência doméstica, tínhamos, em 2018, um total de presos por violência doméstica de 820 pessoas. Temos, em setembro de 2019, 973, o que significa também representa um aumento significativo. Em matéria de medidas de coação, penso que foi também já aqui referido, de afastamento, nós tínhamos em 2018 347 e passamos para 511, o que significa um aumento de 47,26%, e é preciso notar que há uma clara redução da aplicação de medidas em meio livre e, neste momento, os tribunais orientam-se muito pela aplicação da medida de prisão preventiva e pela aplicação de medidas de prisão efetiva. Obviamente, sem pretender aqui entrar numa lógica excessivamente punitiva, eu diria que estes números apontam, pelo menos no sentido de que haverá uma maior consciência do fenómeno. Sendo embora certo que devemos ter em consideração que os processos de violência doméstica são genericamente, são integralmente processos de natureza urgente, o que significa que tem que haver um esforço muito grande e que nós trabalharemos também no sentido de identificar graus de urgência para evitar que, sendo todos urgentes, acabem na prática por não se concretizar o grande objetivo da urgência. Ainda nesta matéria, a Sra. Ministra de Estado e da Presidência referiu já
que nós identificamos no decurso dos trabalhos que temos vindo a fazer, e nós temos estado a acompanhar a par e passo a evolução dos vários grupos de trabalho que se têm dedicado a fazer esta análise, identificamos ao nível da avaliação prévia, da avaliação preliminar de risco, das 72 horas, a eventual ausência, a eventual omissão ou necessidade de incorporar um outro elemento. A nossa avaliação de risco até o momento baseava-se essencialmente na informação da vítima, obviamente que vinha diretamente dela, a informação que era dada pelos órgãos de polícia criminal e a informação que era obtida, a informação circunstancial que era obtida pelos órgãos de polícia criminal. Então, era com base nisto que se faziam as fichas de avaliação de risco e que serviam essencialmente para depois, em função da graduação de risco, serem tomadas as medidas de proteção adequadas. Nós concluímos que haveria provavelmente que incluir aqui um quarto elemento. E esse quarto elemento é o agressor. Nós trabalhamos com a vítima, trabalhamos com os OPCs que obtêm informação no ambiente de vida da vítima, mas não tínhamos o agressor. E, portanto, nessa medida, e como, para além de mais, a reinserção social tem um conjunto de programas em que trabalha com os agressores, entendemos que era útil que os agressores passassem, que a intervenção da reinserção social passasse a ser precoce nesta primeira fase, nessa fase inicial, eventualmente às 72 horas, no sentido de integrarmos também o conhecimento que possa haver sobre as características específicas daquele agressor, para haver uma avaliação de risco mais inclusiva, se assim se pode dizer. Numa outra perspectiva, que tem a ver com uma dificuldade que várias vezes referida, associada à circunstância de, em alguns momentos, terem existido decisões dissonantes entre quem julga na parte criminal e que toma medidas de coação na parte criminal e quem decide ao nível da família menores no que diz respeito às medidas de promoção e proteção e à regulação das responsabilidades parentais, concluímos que, e eu penso que é uma conclusão unânime atualmente na sociedade portuguesa, que é preciso encontrar aqui um modelo que permita fazer a conciliação de ambas as decisões para que haja uma maior harmonia. Nós analisamos um conjunto de situações de direito comparado, procuramos enquadrá-las do ponto de vista do nosso próprio ordenamento jurídico e das nossas limitações constitucionais. Pensamos que teremos uma proposta de solução que será aquela que, no contexto atual e mais, não só de um ponto de vista da operacionalização, como do ponto de vista técnico, melhor responde, que será a possibilidade do juiz de instrução criminal, quando decide as medidas de coação, tomar provisoriamente medidas relativamente aos menores que possam existir, no caso de existirem menores, medidas essas que obviamente depois vão ter que ser validadas por um juiz especializado na área de família e menores. Esse é um caminho possível, obviamente haverá outros caminhos, mas basicamente nós aquilo que faremos é, no fundo, pôr em discussão muito proximamente esse modelo, obviamente indicando as alternativas que podem existir e que algumas delas podem eventualmente funcionar também como caminhos para a solução. Mas o que é importante é que exista aqui uma resposta que seja uma resposta holística, uma resposta integrada, que ao mesmo tempo proteja a vítima direta, caso o homem ou a mulher, e que proteja também as crianças quando são vítimas diretas ou indiretas da prática do crime de violência doméstica. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra da Justiça. Estamos disponíveis para as vossas questões. Bom dia, Carolina Reis do Jornal Expresso. Eu peço desculpa, há sempre uma grande confusão em relação aos números. Os dados mais atualizados que disse são de 33 vítimas mortais em contexto de violência doméstica, 26 mulheres, uma criança e 6 homens. Está correto? Pode dizer que são os dados oficiais mais atualizados. 7 homens, então são 34. A criança está incluída. Então são 33. Ok, era só para ter certeza. Mais questões? Susana Venceslau, Agência Lusa. Era sobretudo para a Sra. Ministra da Justiça, em relação a esta questão final que falou da articulação
entre os diferentes tribunais. O que eu queria perceber é de que forma é que isto salvaguarda de alguma maneira quando estamos a falar da relação, por exemplo, do poder paternal, em que os tribunais de família menores não têm em conta a medida do tribunal criminal, ou seja, e quando é na regulação do poder paternal, definem muitas vezes medidas que vão contra o que foi definido no tribunal, no primeiro tribunal de primeira instância, não é? E, por exemplo, temos medidas de afastamento do agressor que não são tidas em conta depois na decisão do tribunal de família. Por outro lado, queria lhe perguntar, falou há pouco no número de agressores detidos e os que ficaram com pena suspensa, quantos são? Muito obrigada pela questão, Sra. Ministra da Justiça. Justamente a questão que eu coloquei tinha a ver com esse problema, ou seja, nós estamos à procura de uma resposta para a questão que colocou, que é um problema que está identificado há muito tempo, o problema da eventual dissonância entre a decisão do juiz criminal e a decisão do juiz que decide depois das responsáveis parentais e também das medidas de promoção e proteção, e portanto há várias hipóteses possíveis. Nós pensamos que a hipótese que melhor se adequa ao nosso sistema e que mais facilmente se operacionaliza é aquela que eu disse, ou seja, o juiz de instrução, no momento em que lhe é presente para a constituição do arguido o agressor, não só tem obviamente informação, porque tem que a ter, não só decide sobre as medidas de coação aplicáveis naquele caso concreto, e sejam elas quais forem, como também decide provisoriamente, toma medidas provisórias relativamente às crianças, caso elas existam. É verdade que é possível, são possíveis outros modelos, seria possível, por exemplo, admitir um modelo em que houvesse um tribunal com competência mista de família menores e crime, por exemplo. Na prática vinha a dar o mesmo, porque seria um mesmo juiz que julgaria as duas matérias. É possível conjuminar uma hipótese em que haja dois juízes, um de família menores e outro no crime, a agir no mesmo ato. Não é, de facto, uma coisa facilmente operacionalizável, mas é uma matéria que temos em discussão, é uma matéria para a qual nós estamos muito atentos e para a qual nós pretendemos encontrar uma solução muito rapidamente. Deixe-me ver agora aqui, relativamente à última questão que me colocou, que tem a ver com as suspensões provisórias. O número de suspensões provisórias baixou. Nós temos uma redução de 6,5%. Nós tínhamos em 2018 1.792 suspensões provisórias em setembro de 2018 e em setembro de 2019 nós temos 1.676 medidas de suspensão provisória aplicadas, o que significa também que há da parte do Ministério Público e dos tribunais alguma maior contenção, digamos, no que diz respeito à aplicação dessa medida. Muito obrigada. Muito obrigada. Mais questões? Liliana Monteiro, Rádio Renascença. Perguntava ao Sr. Secretário de Estado Adjunto, em relação à base de dados que está a ser afinada, que processos é que ainda estão em curso e o que é que falta, e quando é que, de facto, contam ter no terreno operacional essa base? Muito obrigada pela questão. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna. Muito obrigado. Neste momento, o que está a ser feito no âmbito da base, por um lado, são a identificação das matrizes em relação aos novos tipos legais e, em simultâneo, as questões tecnológicas para conseguir fazer interagir com os vários sistemas. Como imaginarão, é extremamente difícil, aliás, veem isso pela plataforma da interoperabilidade dos sistemas de informação criminal das polícias, a dificuldade que é. Portanto, nós queremos aqui, no fundo, repetir uma plataforma num espaço muito mais confinado, isto é, só a determinado tipo de crimes e a determinado tipo de situações. Obviamente é muito mais fácil, mas é um processo que vai levar tempo. Portanto, diria que não é neste timing de março de 2020 que nós conseguiremos ter a base operacional. Portanto, é algo que vai levar bastante mais tempo do que isso. Eu queria também só acrescentar que a razão de passarmos a divulgar estes dados de que aqui falámos e que depois entregaremos trimestralmente é mesmo para até termos a base de dados que possa tornar esta informação toda mais organizada, fazermos pontos de situação trimestral para que possamos, no fundo, estar todos a falar sobre os mesmos números, que não é uma questão pouco relevante. Sr. Ministro da Justiça.
Eu queria apenas, na sequência da pergunta que me fez, dar nota do seguinte. Como disse, e é preciso que fique isto bem registado, nós vamos submeter a consulta pública a proposta que temos. Ou seja, significa neste momento que o Governo, tendo embora uma inclinação relativamente a uma determinada solução, vai, obviamente, discutir essa solução não só ao nível das várias entidades que têm intervenção neste processo, nomeadamente os conselhos superiores, ordens de advogados e outras que devem ser consultadas, como fará uma consulta pública que permitirá, obviamente, também a outras instituições ou cidadãos isoladamente tomarem posição nessa matéria. Agora, o que precisamos é de uma resposta rápida e eficaz para isto. Muito obrigada. Há mais questões? Ok. Obrigada a todos.